Olá, eu sou a Roberta e esse é o canal História com Damasco. Bem, se você está chegando no canal agora, eu quero te fazer um convite para você acessar essa playlist de História do Brasil. Lá tem vários vídeos te contando a história do Brasil até chegar nesse momento da história que eu vou te contar hoje, que são os períodos da colonização. Eu falo isso porque a história, ela mais parece com uma colcha de retalho. Cada retalho é um fato. Juntando todos os fatos, nós temos a história. Por isso que é importante as datas, né, e os períodos da história, porque eles ajudam a gente a se localizar. Eu sei que às vezes você fica pensando, para que eu tenho que ficar sabendo desse ano, né? Para que eu tenho que ficar guardando esse período? Para isso, para você traçar a sua rota e ir localizando o período da história que você tem mais curiosidade de saber ou precisa mais estudar. Então é muito importante as datas e os períodos. Bem, no vídeo de hoje, como eu já te falei, nós vamos falar sobre os períodos da colonização e vamos mergulhar nessa história até o início da colonização, até quando Portugal entende que para preservar esse território que ele descobriu, vai ser necessário uma organização de fato, uma ocupação desse território, trazer pessoas para cá. Não adianta só ficar olhando a costa ou pela costa, explorando uma coisa ou outra que ele acha importante. Porque não é só ele que está de olho nesse território. A gente vai descobrir ao longo dessa história. A nossa história de hoje começa com as percepções portuguesas sobre o território brasileiro. Bem, eu quero te dizer que eles logo de cara não ficaram muito satisfeitos, porque os contornos do Brasil não eram muito conhecidos pelos portugueses, e eles achavam que iam chegar já encontrando o que eles encontraram de cara na Índia: ouro e especiarias. E não foi bem assim. O fato de não conhecer o território deixou eles um pouco perdidos. Por onde começar? Como fazer? E durante muito tempo também, o Brasil era conhecido como se fosse uma ilha. Os italianos acharam tão exóticos os nossos papagaios que chegaram a colocar o nome do Brasil como Terra dos Papagaios. Logo depois, o rei Dom Manuel decidiu chamar essa terra, de Terra de Vera Cruz. E logo depois, Terra de Santa Cruz. As primeiras tentativas de exploração desse território brasileiro, ou seja, do litoral, porque Portugal chega pelo litoral, então tudo que ele conhece é essa costa. Então ele tenta aí explorar algo que possa ser útil para que ele possa comercializar tanto em Portugal como com os países que ele já vinha fazendo comércio. Então ele optou pelo sistema de feitoria, já utilizado e tendo grande sucesso lá na costa africana. Lembra dos vídeos anteriores? Pois é, durante 3 anos, esse sistema de feitoria ficou sobre a responsabilidade dos comerciantes de Lisboa. Era um consórcio que funcionava mais ou menos assim. Durante esses 3 anos, o rei ia enviar 6 navios para explorar, né, 300 léguas, o que corresponde a 2 quilômetros. No final desse período, o rei tomou o território em suas mãos. A verdade é que as coisas não funcionaram muito como ele queria. O pau-brasil foi explorado durante 35 anos e contou com o trabalho coletivo dos índios tupinambás. Isso porque eles sabiam exatamente aonde encontrar as árvores de pau-brasil, que não se davam, ou seja, elas não existiam uma do ladinho da outra, para aí chegar e cortar todas elas. Nascia uma aqui, outra acolá, e os índios tupinambás sabiam exatamente aonde encontrar essas árvores de pau-brasil e levar para a feitoria portuguesa para que pudesse entrar nos navios e ir para Portugal. Você deve estar se perguntando, mas Roberta, para que Portugal queria pau-brasil? O pau-brasil, ele tinha um cerne que saía uma tinta vermelha desse cerne. E essa tinta servia para tingir os tecidos. Naquela época, lá em Portugal, os tecidos não eram coloridos, eram um tom assim cru,
sabe? E o pau-brasil, quando saía essa tinta, servia para tingir esses tecidos e deixar coloridos, o que era bom para essa negociação de Portugal. E aí os índios faziam essa extração para os portugueses em troca de alguns produtos. Os índios forneciam para os portugueses o pau-brasil, a mandioca, e em troca eles recebiam espelhos, tecidos, facas, canivetes e um monte de quinquilharia que os portugueses não queriam mais, que não era interessante para os portugueses, mas para o índio era pura novidade. Enquanto Portugal procurava soluções para extrair riquezas do Brasil, outros países da Europa vinham buscando territórios para fazer a mesma coisa, extrair as suas riquezas. Nessa busca, o Brasil foi ficando cada vez mais associado como uma rota para as Índias, seja por um descanso no meio dessa viagem, ou seja, para uma nova possibilidade, um novo caminho de chegar até as Índias. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América indo pelas Antilhas, e o que deixou Portugal muito descontente. Imagina só, a Espanha descobriu logo de cara um território onde ela podia extrair ouro, prata e especiarias. Era tudo que Portugal queria. Enquanto Portugal estava aqui no Brasil procurando e só encontrava pau-brasil, a Espanha, em 1492, já achou logo de cara tudo que qualquer país, não só Portugal, né, mas qualquer país da Europa queria. Isso, esse descontentamento de Portugal deixou ele muito aborrecido com a Espanha, que fez ele reivindicar esse território. Afinal de contas, ele tinha chegado na América primeiro, descoberto o Brasil, e dessas discussões desembocou aí num tratado, o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado consistia em dividir o mundo em dois hemisférios. E olha que loucura! Dois reis decidem dividir o mundo, uma parte para cada um. E o que é mais louco nisso tudo é que essa divisão era traçada por uma linha imaginária que só podia ser vista riscada no papel. Essa linha imaginária passava a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Sendo assim, as terras localizadas a oeste desta linha imaginária pertenciam à Espanha e as terras localizadas a leste desta linha imaginária pertenciam a Portugal. Mas essa linha imaginária deu pano para manga. Quando o assunto era a rota para as Índias, Portugal e Espanha estavam sempre em atrito, porque nunca foi possível estabelecer com exatidão por onde passava essa linha de Tordesilhas. Um exemplo disso era a rota para a Foz do Amazônia no norte e para o Rio da Prata no sul. Eles estavam sempre discutindo, né? Porque assim, sempre achando que a linha estava mais para o lado de um ou mais para o lado de outro. Por exemplo, Portugal achava que, tipo, se tinha uma rota que facilitava, que era bom para ele, estava do lado dele da linha, é óbvio. E a Espanha, idem. Só que no século XVII, os holandeses conseguiram estabelecer uma técnica precisa de medição de longitude. E um português a serviço da Espanha, chamado Fernão de Magalhães, atravessou um estreito que hoje tem o seu nome, navegando pelo Oceano Pacífico e indo até as Filipinas. Ele, nesse feito espetacular, descobriu uma nova rota para as Índias. E você pensa que os espanhóis ficaram felizes? Nem ligaram. Sabe o que eles disseram? Ah! Essa rota aí é muito longe. Eles acharam longe demais. Mas a verdade mesmo é que eles estavam super contentes com a descoberta do novo território na América. Lembra que eu te falei que eles acharam logo de cara prata, ouro, especiarias? Para que eles iam se preocupar em ir para a Índia e ainda mais por um caminho mais longo? Bem, até aqui, essa parte da história, já deu para você entender que Portugal e Espanha não se davam muito bem, não eram muito amigos e que viviam brigando. Mas quem estava tirando mesmo o sono de Portugal nesse momento era a França.
A França não obedecia de jeito nenhum o Tratado de Tordesilhas. Ela dizia que onde ela encontrasse um território, aquele território era dela, não interessava se estava do lado de Portugal ou da Espanha. A França se meteu no comércio de pau-brasil aqui no Brasil usando a pirataria. Sim, ela estava roubando na cara de pau mesmo, entrando, pegando o pau-brasil e levando embora. Não queria nem saber se o território era de Portugal ou da Espanha. E isso fez com que o rei de Portugal ficasse preocupado. Afinal de contas, o território dele estava sendo o quê? Roubado. Fez com que ele pensasse que a feitoria que ele tinha colocado lá no início da história que eu estava te contando com o pessoal de Lisboa não dava certo e que a costa brasileira era demasiadamente longa para que eles ficassem só observando. Nunca ia dar conta, né, o número de pessoas ali observando por onde a França ia entrar, por onde a França ia atacar, por onde a França ia roubar. Isso fez com que o rei de Portugal começasse a pensar novas práticas de colonização aqui no Brasil. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Eu espero que você tenha curtido essa história e espero você na próxima quarta-feira. Mas enquanto isso, aquele combinado que eu já venho combinando com você em todos os outros vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que tiver uma história com sabor de Damasco, o sininho vai te avisar. E também compartilhe essa história com outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender com o sabor de Damasco. Comenta o que você achou dessa história, se você ficou com alguma dúvida, ou se você gostaria de ouvir essa história de uma outra maneira. Enfim, eu estou aberta a fazer essas histórias serem cada vez mais saborosas para a gente curtir junto. Um beijo com sabor de Damasco.